Empregada parou para ajudar um desconhecido. Quando percebeu, era seu patrão milionário. O barulho do impacto ainda ecoava na avenida quando tudo parou por alguns segundos. Carros atravessados, pessoas confusas, cheiro de combustível no ar e um homem elegante estendido no asfalto, desacordado, ignorado por quase todos. Foi ali, no meio do caminho, que uma empregada doméstica decidiu parar. Ela não sabia que aquele gesto simples mudaria a vida dela para sempre. Só depois, ao se aproximar e reconhecer detalhes impossíveis de confundir, veio o choque silencioso. O desconhecido ferido era o próprio patrão milionário para quem trabalhava todos os dias. Essa história começa assim, de forma inesperada, intensa e cheia de segredos que vão sendo revelados aos poucos. Nada aqui acontece por acaso. Cada escolha, cada silêncio e cada atitude terão consequências profundas ao longo de um ano inteiro, transformando destinos que pareciam imutáveis. O que começa como um acidente comum se transforma em uma jornada de vulnerabilidade, esforço, orgulho ferido e conexões humanas que ninguém planejou, mas que se tornam impossíveis de ignorar. Antes de continuar, aproveite este momento para curtir a história, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que mais histórias como essa cheguem até você. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir não é apenas sobre riqueza ou trabalho. É sobre enxergar quem sempre esteve por perto, sobre aprender a depender do outro e sobre como um único gesto no meio do caminho pode mudar tudo. A manhã começava como tantas outras na cidade de São Paulo, com o trânsito carregado, o céu encoberto por nuvens pesadas e o som constante de buzinas se misturando ao barulho dos ônibus. Na Avenida Rebouças, o fluxo de carros avançava aos solavancos, enquanto pedestres disputavam espaço nas calçadas estreitas. Entre eles estava Rosa, andando apressada, bolsa simples pendurada no ombro, o pensamento dividido entre o horário apertado e as contas que se acumulavam no fim do mês. Rosa trabalhava há anos como empregada doméstica na casa de Augusto Menezes, um empresário conhecido no meio financeiro, dono de empresas, imóveis e uma fortuna construída com disciplina e pulso firme. Para ela, ele sempre foi um homem distante, educado, porém frio, quase inacessível. Cumprimentava com um aceno discreto, falava pouco e parecia viver em outro mundo, cercado por paredes altas, portões automáticos e silêncio. Naquela manhã, algo saiu do roteiro comum. Uma obra inesperada bloqueou o caminho que Rosa costumava fazer. Sem alternativa, decidiu atravessar a avenida para pegar um desvio improvisado. Foi nesse instante que tudo aconteceu. O som foi seco, alto, impossível de ignorar. Um impacto violento fez os carros frearem bruscamente. Um veículo rodou, outro parou atravessado, e por alguns segundos o caos tomou conta do lugar. Gritos, buzinas, pessoas saindo dos carros, o cheiro forte de combustível se espalhando pelo ar. No meio da pista, um homem estava caído, desacordado, com o corpo imóvel e a roupa elegante agora suja de poeira e marcas do asfalto. A maioria das pessoas ficou paralisada, outras apenas observavam de longe, com medo de se envolver. Rosa sentiu o coração disparar. Pensou em seguir caminho, pensou no atraso, pensou em como aquilo não era problema dela. Mas as pernas não obedeceram. Ela atravessou a rua com passos rápidos, ajoelhou-se ao lado do homem e tentou falar com ele, a voz saindo trêmula. O rosto dele estava pálido. Um relógio caro havia se soltado do pulso e repousava próximo à mão. Ao tocá-lo para afastá-lo da pista, Rosa sentiu um arrepio subir pelo corpo. O modelo do relógio, o corte do terno, os sapatos, tudo lhe era familiar demais. Foi ali, naquele segundo silencioso em meio ao caos, que ela reconheceu Augusto Menezes. O choque foi tão grande quanto o barulho do acidente. Rosa sentiu a respiração falhar, os olhos marejarem, a mente tentando negar o óbvio. Aquele homem poderoso, sempre impecável, agora estava ali, vulnerável, desacordado, dependendo da ajuda de estranhos. Dependendo dela. Ela não gritou o nome dele. Não chamou atenção. Apenas permaneceu ali até que o socorro fosse acionado por outras pessoas. Quando profissionais chegaram e assumiram a situação, Rosa se afastou devagar, o coração pesado, as mãos ainda tremendo. Ninguém percebeu quem ela era. Ninguém percebeu que ela o conhecia. Rosa seguiu o caminho em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas nada estava igual. Na mansão dos Menezes, o clima mudou logo nas primeiras horas do dia. Funcionários cochichavam, telefones tocavam sem parar, e Cláudia, a administradora pessoal de Augusto,
tentava manter o controle. Organizada, prática e extremamente leal aos negócios, Cláudia acreditava que emoções atrapalhavam decisões. Sua motivação era clara: proteger o patrimônio e a imagem do patrão a qualquer custo. Quando Augusto retornou para casa dias depois, ainda debilitado, a mansão parecia maior, mais fria. Ele caminhava com cuidado, sentia dores que não costumava admitir e, pela primeira vez em muitos anos, precisava reduzir o ritmo. Isso o incomodava profundamente. Augusto sempre acreditou que controle era sinônimo de força. Agora, o corpo impunha limites. Augusto era um homem disciplinado, estrategista e orgulhoso. Mas por trás da postura firme, escondia uma solidão que jamais admitiria. O acidente despertou um conflito interno silencioso, a sensação desconfortável de ter perdido o controle, de ter sido visto em um momento de fraqueza por alguém desconhecido. Ele se lembrava vagamente de um rosto feminino, de um cheiro simples de sabão, de uma voz nervosa pedindo para ele ficar calmo. Aquela lembrança não o deixava em paz. Rosa, por sua vez, voltou à rotina como se carregasse um segredo pesado demais. Ao limpar a casa, preparar o café, organizar os cômodos, evitava cruzar o olhar com Augusto. Não por culpa, mas por respeito. Ela acreditava que sua atitude naquele dia não lhe dava nenhum direito especial. Fez o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas a convivência diária começou a mudar aos poucos. Augusto passou a observar detalhes que antes ignorava. O jeito silencioso de Rosa, a dedicação, a forma como cuidava da casa como se fosse dela. Ele sentia algo estranho, uma familiaridade que não sabia explicar. Enquanto isso, Cláudia percebia mudanças sutis no comportamento do patrão. Ele fazia mais perguntas, demonstrava interesse por assuntos que antes delegava, insistia em permanecer mais tempo em casa. Para ela, aquilo era perigoso. Quanto mais envolvido emocionalmente, mais vulnerável ele se tornava. O ambiente da mansão também se transformava. Antes marcado por frieza e formalidade, agora havia cheiro de comida caseira, música baixa vinda do rádio da cozinha, pequenos sons que quebravam o silêncio opressor. Elementos simples, comuns na cultura brasileira, começaram a influenciar decisões que Augusto jamais imaginou tomar. Sem perceber, ele dava os primeiros passos em uma mudança profunda. Cada avanço, no entanto, tinha um custo: o desconforto de sair da própria bolha, a resistência interna em aceitar ajuda, o medo de depender dos outros. Rosa seguia firme em seu objetivo de manter o emprego e preservar a própria dignidade. Seu silêncio não era fraqueza, mas escolha. Ela não queria favores, não queria reconhecimento. Apenas seguir trabalhando com honestidade. E assim, sem grandes palavras, sem confrontos diretos, a história começava a se desenhar. Um acidente no meio do caminho havia conectado dois mundos que jamais deveriam se tocar daquela forma. Nada foi resolvido naquele primeiro momento. Nada foi explicado. Apenas plantado. A cidade seguia em movimento, o trânsito continuava caótico, e a vida, silenciosamente, começava a mudar dentro daquela casa. Os dias que se seguiram ao retorno de Augusto Menezes para casa foram marcados por um silêncio diferente. Não era o silêncio habitual da mansão, aquele que sempre existira como sinal de ordem e controle, mas um silêncio mais denso, carregado de pensamentos que ele não conseguia organizar. O relógio antigo da sala principal parecia mais alto, cada tic-tac ecoando como um lembrete constante de que algo havia saído do lugar. Augusto acordava cedo, como sempre fizera, mesmo sem precisar ir ao escritório. O corpo ainda reclamava em movimentos simples, como levantar da cama ou descer os degraus da escada de mármore. Ele não gostava daquela sensação. Para alguém que sempre comandou reuniões, prazos e decisões importantes, depender de recomendações médicas e de pausas forçadas era quase humilhante. Ainda assim, seguia as orientações, não por medo, mas por um incômodo profundo de perder o controle novamente. Rosa observava tudo à distância. Seu trabalho continuava o mesmo, mas o ambiente havia mudado. Ela sentia isso no ar, no jeito como os passos ecoavam pela casa, na maneira como Augusto permanecia mais tempo nos ambientes comuns. Antes, ele surgia apenas de passagem, sempre apressado. Agora, sentava-se à mesa da cozinha para tomar café, ainda que em silêncio, sentindo o cheiro do pão fresco e do café coado lentamente. Aquele cheiro, para Augusto, despertava algo inesperado. Era simples, comum, distante dos restaurantes sofisticados e das reuniões formais.
Ele não sabia explicar por que aquilo o incomodava tanto, mas também não conseguia ignorar. Em alguns momentos, fechava os olhos por alguns segundos, como se buscasse entender aquela sensação de conforto misturada com estranheza. Cláudia, sempre atenta, percebia cada detalhe. A administradora circulava pela casa com sua pasta organizada, anotando compromissos, filtrando ligações e mantendo distância emocional de todos. Sua motivação era clara e inabalável: garantir que Augusto retomasse o controle total dos negócios o mais rápido possível. Para ela, aquele recolhimento, aquela aproximação com a rotina doméstica, era um risco silencioso. Em uma das manhãs, enquanto Rosa organizava a sala, Augusto permaneceu sentado em uma poltrona próxima à janela. Do lado de fora, o jardim estava sendo cuidado, o som da água da mangueira misturando-se ao canto distante de um sabiá. Ele observava as plantas, algo que nunca fizera com atenção. Sempre delegara aquele cuidado. Agora, reparava em detalhes pequenos, nas folhas, no movimento lento do vento. Sem perceber, Augusto começou a associar aquele cenário à lembrança fragmentada do dia do acidente. O barulho distante, o cheiro forte no ar, e, acima de tudo, a sensação de uma presença calma em meio ao caos. Ele não lembrava de rostos com clareza, mas lembrava de mãos cuidadosas, de uma voz feminina que não gritava, apenas pedia que ele ficasse tranquilo. Essa lembrança o inquietava. Pela primeira vez em muito tempo, Augusto sentia curiosidade por alguém que não fazia parte de seu círculo social ou profissional. Era uma curiosidade desconfortável, quase uma fraqueza. Rosa, por sua vez, carregava o peso de ter reconhecido o patrão naquele momento de vulnerabilidade. Em casa, à noite, pensava no assunto enquanto lavava a louça ou dobrava roupas. Não sentia orgulho, nem culpa. Sentia apenas uma estranha responsabilidade, como se tivesse sido escolhida para presenciar algo que não lhe pertencia. Seu maior medo era que aquela situação viesse à tona de forma errada, colocando seu trabalho em risco. Ela tinha objetivos simples e claros: manter o emprego, garantir estabilidade e seguir com a vida sem conflitos. No entanto, isso não se mostrava tão fácil. O ambiente da mansão exigia atenção constante, e cada olhar mais demorado de Augusto a deixava inquieta. Com o passar das semanas, Augusto começou a participar mais da rotina da casa. Pedia para almoçar ali, dispensava refeições externas, observava a preparação dos pratos. A comida, feita com temperos simples e receitas tradicionais, lembrava-lhe vagamente almoços de infância que ele raramente permitia vir à tona. A cultura brasileira, presente nos detalhes do dia a dia, começava a romper as barreiras que ele construíra ao longo dos anos. Esse movimento não passava despercebido por Cláudia. Ela tentava redirecionar a atenção de Augusto para relatórios, contratos e números, mas encontrava resistência. Ele ainda analisava documentos, ainda tomava decisões, mas fazia isso de forma mais lenta, mais reflexiva. Cada escolha parecia exigir um esforço maior, como se estivesse reaprendendo a decidir. Um acontecimento aparentemente simples mexeu ainda mais com essa dinâmica. Durante a organização de um armário antigo, Rosa encontrou uma caixa esquecida com objetos pessoais de Augusto. Fotografias antigas, recortes de jornal, lembranças de uma trajetória construída com esforço. Ao entregar a caixa a ele, fez isso com cuidado, sem comentários. Augusto abriu a tampa e sentiu um aperto no peito ao rever imagens que não tocava havia décadas. Aquele momento revelou uma vulnerabilidade que ele sempre escondera. A disciplina e a estratégia que o levaram ao sucesso também o afastaram das próprias emoções. Perceber isso foi doloroso. A caixa, aparentemente sem importância, tornou-se um obstáculo emocional inesperado. Ele precisou escolher entre guardar tudo novamente ou encarar aquelas memórias. Optou por deixá-la aberta sobre a mesa por alguns dias, mesmo que isso o deixasse inquieto. Enquanto isso, Rosa passava a perceber pequenas mudanças no comportamento do patrão. Ele agradecia com mais frequência, fazia perguntas simples, como se ela estava bem ou se precisava de algo. Para Rosa, aquilo era estranho. Ela estava acostumada à distância respeitosa, não à aproximação. Essa mudança gerava nela um conflito interno, como manter a postura profissional sem parecer fria ou ingrata. A coincidência de Rosa estar no local do acidente começou a ganhar uma justificativa clara na mente de Augusto, mesmo sem ele saber ainda da verdade. Ele se lembrava da feira improvisada na avenida, das ruas congestionadas, dos desvios inesperados. São Paulo, com seu caos diário, criará aquele encontro improvável.
Não havia destino místico, apenas escolhas comuns em um dia. Comum que se cruzaram de forma definitiva. O ambiente da mansão continuava a se transformar. A casa, antes impecável e impessoal, ganhava vida com pequenos detalhes. Um pano colorido na cozinha, o som de uma novela antiga vindo de um rádio baixo, o cheiro de comida quente no fim da tarde. Tudo isso impactava Augusto mais do que ele gostaria de admitir. Ele enfrentava dois obstáculos claros em seus objetivos. O primeiro era interno, aceitar que precisava desacelerar e ouvir mais. O segundo era externo, a resistência de pessoas próximas, como Cláudia, que acreditavam que aquela mudança colocava tudo em risco. Cada pequeno avanço vinha acompanhado de desconforto, dúvidas e sacrifícios silenciosos. Rosa, sem saber, tornava-se parte fundamental dessa transformação. Não por grandes discursos ou atitudes heroicas, mas pela constância, pelo cuidado e pelo silêncio respeitoso. Ela também enfrentava seus próprios obstáculos, o medo de ser mal interpretada e a necessidade de proteger sua dignidade em um ambiente onde relações de poder eram tão evidentes. Ao final daquele período, nada estava resolvido. Não havia revelações, nem confrontos. Havia apenas um homem poderoso aprendendo, lentamente, a lidar com a própria fragilidade, e uma mulher simples tentando manter os pés no chão enquanto o mundo ao redor começava a mudar. A cidade seguia seu ritmo acelerado do lado de fora, mas dentro daquela casa, o tempo parecia correr diferente. Cada dia trazia pequenas mudanças, quase imperceptíveis, mas irreversíveis. O tempo avançava de forma silenciosa dentro da mansão de Augusto Menezes, enquanto do lado de fora a cidade seguia apressada, barulhenta e indiferente. As semanas se transformaram em meses, e o empresário começou a perceber que a recuperação não era apenas física. O corpo já respondia melhor, os movimentos estavam mais firmes, mas algo dentro dele permanecia em constante inquietação. A sensação de ter sido visto em um momento de absoluta fragilidade não o abandonava, mesmo sem saber exatamente por quem. Augusto retomou parte da rotina profissional, participando de reuniões virtuais e analisando relatórios detalhados enviados por Cláudia. Ela mantinha a postura firme, objetiva, sempre trazendo números, prazos e projeções. Sua motivação seguia intacta, garantir que os negócios continuassem crescendo, sem desvios emocionais. Ainda assim, percebia que o patrão não era mais o mesmo. Ele fazia perguntas diferentes, demonstrava interesse por consequências humanas das decisões, algo que antes jamais entrava em pauta. Essa mudança gerava resistência em alguns parceiros comerciais, que passaram a pressionar por decisões mais rápidas e menos cautelosas. Augusto sentia o peso dessa cobrança. Seu primeiro grande objetivo após o acidente era retomar o controle total da própria vida, mas enfrentava dois obstáculos claros. O primeiro era o próprio corpo, que ainda exigia pausas e cuidados. O segundo era o conflito interno entre manter a imagem de sempre ou permitir-se mudar. Dentro da casa, Rosa continuava sua rotina com discrição. Ela havia percebido, desde o início, que algo no patrão se transformava, mas evitava interpretações. Seu objetivo era simples e firme: seguir trabalhando com dignidade, sem se envolver em situações que pudessem colocá-la em posição desconfortável. No entanto, o ambiente ao redor não permitia que tudo permanecesse igual. Certa manhã, enquanto organizava a biblioteca, Rosa encontrou um livro antigo caído atrás de uma estante. Era uma obra sobre gestão e liderança, com anotações feitas à mão nas margens. Ao entregá-lo a Augusto, fez isso com o mesmo cuidado de sempre. Ele segurou o livro por alguns segundos, reconhecendo a própria letra, os pensamentos de um homem mais jovem, mais rígido. Aquilo o atingiu de forma inesperada. Percebeu o quanto havia se moldado a uma versão de si mesmo que não admitia falhas. Aquele pequeno acontecimento teve consequências profundas. Augusto decidiu reler partes do livro, não para aplicar estratégias, mas para entender quem ele fora e quem estava se tornando. Esse processo foi doloroso. Cada página trazia lembranças de escolhas difíceis, sacrifícios pessoais e afastamentos silenciosos. O sucesso sempre tivera um custo, e ele começava a sentir o peso acumulado desses custos. Enquanto isso, Rosa enfrentava uma situação delicada fora da mansão. Um problema familiar exigia atenção, aumentando sua preocupação e seu cansaço. Mesmo assim, ela mantinha o trabalho impecável, sem permitir que suas dificuldades pessoais interferissem. Esse esforço constante começava a cobrar um preço emocional. Ainda assim, ela acreditava que manter-se firme era a única forma de seguir em frente.
Augusto passou a notar sinais sutis desse desgaste. O silêncio mais prolongado, os olhos cansados, os gestos um pouco mais lentos. Aquilo despertava nele um incômodo novo. Ele não estava acostumado a observar pessoas em detalhes, muito menos a se preocupar com o estado emocional de quem trabalhava em sua casa. Essa percepção o colocava diante de um novo obstáculo: aprender a se importar sem invadir, ajudar sem impor. A cultura brasileira, presente nos pequenos rituais do dia a dia, continuava a influenciar essas mudanças. O café da tarde compartilhado na cozinha, o som distante de músicas antigas no rádio, o cheiro de comida feita com calma. Esses elementos, antes invisíveis para Augusto, passaram a ter impacto real em suas decisões. Ele começou a valorizar momentos simples, algo que jamais imaginou possível. Cláudia, por sua vez, observava tudo com atenção crescente. Embora não se opusesse abertamente, passou a criar barreiras sutis, limitando encontros, filtrando informações e reforçando compromissos profissionais. Sua motivação não era mal-intencionada, mas rígida. Ela acreditava que qualquer distração emocional poderia colocar em risco anos de trabalho e conquistas. Um novo acontecimento marcou esse período. Augusto decidiu visitar um de seus empreendimentos pessoalmente, algo que não fazia havia muito tempo. O contato direto com funcionários, o ambiente menos formal e as conversas espontâneas o afetaram profundamente. Ele percebeu que muitas pessoas dependiam de decisões que antes tomava de forma distante. Essa visita exigiu esforço físico e emocional, e o retorno para casa foi acompanhado de cansaço intenso. Ainda assim, ele sentiu que aquele esforço era necessário. Cada pequena vitória vinha acompanhada de sacrifício. Ao se aproximar mais das pessoas, Augusto enfrentava críticas de parceiros que viam isso como perda de foco. Ao desacelerar, sentia culpa por não produzir como antes. Ao refletir sobre o passado, enfrentava arrependimentos que preferia manter enterrados. Rosa, sem saber, tornava-se uma referência silenciosa desse novo caminho. Sua postura firme, sem pedidos ou expectativas, mostrava a Augusto uma forma diferente de força. Não era uma força baseada em controle, mas em constância. Essa percepção criava uma conexão emocional gradual, construída sem palavras, apenas pela convivência diária. O ambiente da mansão refletia essas transformações. Os espaços antes frios ganhavam vida, não por mudanças luxuosas, mas por detalhes humanos. A luz da tarde entrando pelas janelas, o som de passos tranquilos, a sensação de um lar que começava a existir de verdade. No entanto, uma tensão silenciosa se formava. Augusto começava a juntar peças soltas de suas lembranças do acidente. O cheiro de sabão, a voz calma, o toque cuidadoso. Aos poucos, ele percebia que aquela pessoa não era alguém distante de sua rotina. Essa suspeita, ainda sem forma definida, o deixava inquieto, criando uma expectativa que ele não sabia se queria confirmar. O tempo seguia seu curso. 3 meses já haviam se passado desde o acidente. Nada explodira, nada fora revelado. Mas por dentro, tudo estava em movimento. O empresário poderoso aprendia, lentamente, que controle absoluto não significava segurança. E Rosa, firme em sua simplicidade, seguia tentando equilibrar suas próprias batalhas sem imaginar o quanto ainda influenciaria aquela história. O 4º mês após o acidente trouxe mudanças visíveis não apenas no corpo de Augusto Menezes, mas no ritmo de tudo ao seu redor. A cidade de São Paulo entrava em um período de calor mais intenso. As tardes ficavam mais longas, e o ar dentro da mansão parecia diferente, menos rígido, menos pesado. As janelas permaneciam abertas por mais tempo, deixando entrar o som distante dos carros e o murmúrio constante da vida que seguia do lado de fora dos muros altos. Augusto já conseguia caminhar com mais firmeza pelos corredores da casa. Ainda havia um cuidado excessivo em seus movimentos, uma atenção constante aos limites do próprio corpo, mas a sensação de fragilidade absoluta começava a se afastar. Mesmo assim, algo permanecia fora do lugar. Não era dor física, mas uma inquietação persistente, como se uma verdade estivesse sempre à beira de ser descoberta. Ele passava mais tempo em casa do que jamais imaginara passar. Lia jornais impressos pela manhã, algo que havia abandonado há anos, e se permitia longos momentos de silêncio observando o jardim. Esse hábito novo despertava lembranças antigas, de uma vida mais simples que ele sempre tratara como distante demais para ser revisitada. A disciplina ainda era uma de suas marcas mais fortes, assim como a inteligência estratégica, mas o orgulho, antes inabalável, começava a apresentar rachaduras.
Rosa sentia essas mudanças mesmo sem que nada fosse dito. O jeito de Augusto se mover pela casa, a forma como ele escutava mais do que falava, tudo indicava que algo estava se transformando. Para ela, isso gerava um misto de alívio e preocupação. Alívio por perceber um ambiente menos tenso, preocupação por não saber até onde aquela mudança poderia ir sem afetar sua própria posição. Sua rotina seguia firme. Chegava cedo, organizava a casa, cuidava das refeições e mantinha tudo em ordem. O cheiro do café fresco continuava sendo um dos primeiros sinais de vida na mansão. Rosa fazia isso quase de forma automática, sem imaginar que aquele gesto simples tinha um impacto tão profundo em Augusto. Para ele, aquele aroma se tornará um símbolo de estabilidade em meio às incertezas. Cláudia acompanhava tudo com atenção redobrada. Ela percebia que o controle absoluto que sempre exercera sobre a agenda e as decisões de Augusto começava a se diluir. Não de forma brusca, mas gradual. Sua motivação permanecia a mesma: proteger o patrimônio, a imagem e a estrutura que havia sido construída ao longo de anos. No entanto, começava a enfrentar um novo obstáculo: a vontade crescente de Augusto de decidir por si mesmo que isso significasse desacelerar. Um acontecimento importante marcou aquele período. Augusto decidiu reduzir ainda mais sua carga de compromissos externos e anunciou que faria uma revisão completa de alguns projetos antigos. Essa decisão causou desconforto em parceiros que preferiam manter tudo como estava. Reuniões longas, discussões delicadas e tentativas de convencimento passaram a fazer parte de sua rotina novamente. Cada escolha exigia esforço emocional, e cada pequeno avanço vinha acompanhado de resistência. Durante uma dessas tardes mais quentes, um detalhe aparentemente simples mexeu profundamente com Augusto. Ele ouviu Rosa conversando discretamente ao telefone na área de serviço. A voz dela estava baixa, mas carregada de preocupação. Falava sobre um problema familiar, sobre despesas inesperadas e sobre a necessidade de se manter firme. Ao perceber a presença dele, Rosa encerrou a ligação rapidamente, constrangida. Augusto não comentou nada naquele momento, mas aquela cena ficou gravada em sua mente. Pela primeira vez, ele se deu conta de que as pessoas ao seu redor carregavam batalhas silenciosas, tão complexas quanto as dele. Essa percepção criou um conflito interno novo. Ele queria ajudar, mas não sabia como fazê-lo sem ultrapassar limites ou parecer condescendente. A cultura brasileira, tão presente na rotina de Rosa, começava a influenciar de forma mais direta as decisões de Augusto. Ele passou a valorizar pequenas pausas, a importância de ouvir antes de falar, a força dos vínculos simples. Isso não aconteceu sem obstáculos. Parte dele resistia, lembrando constantemente que sua vida fora construída com foco, frieza e controle. Enquanto isso, Rosa enfrentava seus próprios desafios. O problema familiar se agravava, exigindo mais atenção e energia. Ainda assim, ela mantinha a postura profissional, evitando qualquer sinal de fragilidade no trabalho. Esse esforço constante começava a cobrar um preço físico e emocional. À noite, o cansaço era maior, e o silêncio de casa se tornava pesado. Um novo episódio aproximou ainda mais os dois, sem que houvesse palavras diretas sobre o assunto. Durante uma manhã, Augusto sentiu um mal-estar leve ao tentar descer a escada sozinho. Rosa percebeu imediatamente e se aproximou com cuidado, oferecendo apoio sem dramatizar. O toque foi breve, respeitoso, mas suficiente para despertar nele a mesma sensação do dia do acidente. A confirmação silenciosa atravessou sua mente como um choque contido. A consequência desse momento foi profunda. Augusto passou o resto do dia em reflexão, revivendo fragmentos daquele dia na avenida. A feira improvisada, o cheiro forte no ar, a confusão, e aquela presença calma que agora ele reconhecia com clareza. A coincidência começava a fazer sentido. Rosa não estava ali por acaso naquele dia. A cidade, com seus desvios e imprevistos, havia cruzado os caminhos dos dois de forma definitiva. Mesmo com essa suspeita quase certa, Augusto não disse nada. Enfrentava um obstáculo interno poderoso, o medo de confirmar algo que poderia alterar para sempre a relação entre eles. Ele não queria constranger, não queria criar uma situação desigual. Esse silêncio, no entanto, tinha um custo emocional elevado. Cláudia começou a perceber a tensão silenciosa entre os dois. Embora nada fosse explícito, ela sentia que algo estava fora do controle. Sua reação foi reforçar ainda mais a estrutura profissional, trazendo relatórios, pressionando por decisões e lembrando Augusto de compromissos futuros.
Para ela, aquele momento exigia firmeza. O ambiente da mansão refletia esse estado de transição. O jardim estava mais verde, as plantas mais cuidadas, e os espaços comuns mais utilizados. Ao mesmo tempo, havia uma tensão no ar, uma expectativa silenciosa que ninguém verbalizava. Cada passo, cada conversa curta, parecia carregar mais significado do que antes. Augusto enfrentava agora dois objetivos claros. O primeiro era retomar plenamente sua autonomia física e emocional. O segundo, mais complexo, era entender quem ele estava se tornando após o acidente. Ambos os objetivos encontravam obstáculos constantes, internos e externos. Cada avanço exigia sacrifícios, como abrir mão de decisões rápidas ou enfrentar a resistência de quem preferia o Augusto de antes. Rosa seguia firme, sustentada por sua própria força silenciosa. Seu objetivo era manter a dignidade, proteger sua família e seguir trabalhando sem depender de favores. O obstáculo maior era emocional, lidar com a crescente proximidade sem perder o equilíbrio. O tempo avançava. 4 meses haviam se passado desde o acidente. Nenhuma verdade fora dita em voz alta, mas muitas já haviam sido compreendidas. A história seguia seu curso, construída nos detalhes, nos silêncios e nas escolhas que começavam a desenhar um caminho sem retorno. O 5º mês trouxe consigo uma sensação de virada que ninguém na casa de Augusto Menezes ousava nomear. O calor começava a diminuir, as noites ficavam mais frescas, e a cidade de São Paulo parecia respirar de outro jeito. Dentro da mansão, a rotina já não era a mesma de antes do acidente, mas também não havia se transformado em algo totalmente novo. Era um território intermediário, feito de cuidados, silêncios e pequenas decisões que ganhavam peso maior do que aparentavam. Augusto acordava com menos dor, mas com mais pensamentos. O corpo reagia melhor, os passos estavam firmes, e os médicos já haviam reduzido recomendações e restrições. Ainda assim, ele não retomara a agenda frenética de antes. A disciplina seguia presente, a inteligência estratégica continuava afiada, mas o orgulho começava a se expressar de forma diferente. Não mais como imposição, e sim como resistência interna a aceitar o que estava mudando. Ele passava longos momentos no escritório da casa, mas agora deixava a porta aberta. O som distante da cozinha, o tilintar de louças, o rádio tocando músicas antigas, tudo isso entrava no espaço que antes era exclusivamente seu. Esse detalhe simples alterava sua concentração e, ao mesmo tempo, o acalmava. Era uma contradição que ele ainda tentava entender. Rosa percebia essas mudanças com atenção discreta. Não se permitia criar expectativas, mas sentia que o ambiente estava mais humano. O trabalho seguia intenso, porém menos pesado emocionalmente. Ainda enfrentava dificuldades familiares fora dali, despesas que surgiam sem aviso, preocupações que levava consigo em silêncio. Seu objetivo permanecia firme, manter o emprego e a própria dignidade. No entanto, o desafio agora era lidar com a proximidade crescente sem ultrapassar limites invisíveis. Cláudia intensificou sua presença naquele período. Reuniões presenciais começaram a acontecer novamente na mansão. Parceiros vinham e iam, sempre atentos ao comportamento de Augusto. Ela observava com cuidado, anotava reações, avaliava riscos. Sua motivação continuava clara: proteger o que havia sido construído. Para ela, qualquer sinal de fragilidade poderia ser interpretado como fraqueza no mercado, e isso não era aceitável. Um acontecimento relevante marcou o mês. Augusto decidiu reavaliar contratos antigos com fornecedores e prestadores de serviço, algo que exigia atenção minuciosa. Durante esse processo, percebeu práticas que não estavam alinhadas com os valores que começava a reconsiderar. Tomar decisões mais justas exigia tempo, enfrentamento e explicações longas. Não foi simples. Cada escolha trouxe resistência, questionamentos e atrasos. Ainda assim, ele seguiu adiante, consciente de que fazer diferente tinha um custo. Essas decisões afetaram diretamente o clima da casa. Cláudia demonstrava preocupação, parceiros demonstravam impaciência, e Augusto sentia o peso de ir contra expectativas antigas. O obstáculo externo se tornava evidente. Mudar significava desagradar. O obstáculo interno era ainda mais intenso, lidar com a própria dúvida sobre até onde deveria ir. Rosa acompanhava tudo à distância, sem entender os detalhes, mas percebendo o impacto no humor de Augusto. Ele parecia mais cansado ao fim do dia, mais silencioso. Em algumas noites, permanecia na sala até tarde, luzes acesas,
olhar perdido em papéis que já não faziam sentido imediato. Rosa, ao terminar suas tarefas, deixava uma bandeja com chá quente sobre a mesa, sem dizer nada. Esse gesto simples se repetiu algumas vezes, criando um ritual silencioso. Certa noite, Augusto agradeceu com um olhar mais demorado e um aceno de cabeça. Não disse palavras elaboradas. Aquele pequeno reconhecimento teve um impacto inesperado em Rosa. Não por vaidade, mas por sentir que seu cuidado era visto. Ainda assim, manteve a postura firme, sem se aproximar além do necessário. O ambiente cultural brasileiro continuava presente nos detalhes. Aos domingos, o som distante de famílias reunidas nas casas vizinhas, conversas altas, risadas e música. Esses sons atravessavam os muros altos da mansão e chegavam até Augusto, despertando lembranças antigas que ele raramente permitia vir à tona. Isso fazia refletir sobre escolhas feitas ao longo da vida, sobre ausências e sobre o preço pago pelo sucesso. Em um desses domingos, Augusto decidiu caminhar pelo bairro, algo impensável meses antes. Vestiu roupa simples, dispensou o carro e saiu acompanhado apenas de Cláudia, que insistiu em estar presente. O passeio foi breve, mas significativo. Ele observou pessoas comuns, comércio local, crianças brincando na calçada. Sentiu o cheiro de pão fresco vindo de uma padaria próxima e se permitiu entrar, comprar algo simples e pagar em dinheiro. Esse gesto teve um efeito profundo. Ele se sentiu parte da cidade de novo. Ao retornar para casa, estava visivelmente cansado, mas também mais leve. O esforço físico cobrou seu preço, exigindo repouso e cuidado redobrado nos dias seguintes. Cada vitória vinha acompanhada de sacrifício, exatamente como vinha aprendendo. Rosa percebeu o cansaço e ajustou a rotina para facilitar as coisas. Preparou refeições mais leves, organizou os horários com cuidado, antecipou tarefas. Não fez isso esperando reconhecimento, apenas por empatia. Esse comportamento reforçava, dia após dia, a conexão silenciosa entre eles. No entanto, a tensão que Augusto carregava não desaparecia. A certeza de que Rosa havia sido a pessoa que o ajudou no acidente já não era apenas uma suspeita. Ele reconhecia o tom da voz, o cuidado no toque. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. O cheiro simples que se repetia. Essa confirmação interna o colocava diante de um dilema. Revelar que sabia poderia criar um abismo entre eles. Fingir que não sabia parecia desonesto consigo mesmo. Esse conflito interno se intensificou quando, em uma tarde chuvosa, Augusto encontrou o relógio que usava no dia do acidente. Ele havia sido consertado e devolvido semanas antes, mas ele evitara tocá-lo. Ao segurá-lo novamente, a memória daquele momento voltou com força. O barulho, a confusão, e aquela presença firme que o ajudou sem esperar nada em troca. Ele fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo, sentindo uma vulnerabilidade que jamais admitiria em voz alta. Cláudia percebeu a mudança de humor e tentou redirecionar a atenção dele para assuntos práticos. Falou sobre compromissos futuros, investimentos e retomada total da agenda. Augusto ouviu, mas respondeu com menos convicção do que antes. A administradora sentiu que estava perdendo espaço, e isso a deixou inquieta. Rosa, por sua vez, enfrentava um obstáculo inesperado. Precisaria se ausentar por um dia para resolver uma questão familiar urgente. O simples fato de pedir autorização a deixou ansiosa. Sempre temera que qualquer ausência pudesse ser mal interpretada. Ao comunicar Cláudia, recebeu uma resposta neutra, quase fria, que aumentou seu receio. Augusto soube da situação por acaso, ao perceber a movimentação diferente na rotina da casa. Não interferiu, mas aquela informação ficou guardada. Pela primeira vez, ele considerou de forma consciente o impacto que sua posição tinha na vida de quem trabalhava para ele. Esse pensamento o acompanhou durante toda a semana. Ao final do 5º mês, as mudanças eram claras, embora ninguém as declarasse. A casa estava diferente. As relações estavam diferentes. Augusto estava diferente. O caminho à frente permanecia incerto, cheio de obstáculos e decisões difíceis, mas já não havia retorno ao que era antes. Nada havia sido dito diretamente. Nenhuma verdade fora exposta. Mas tudo estava sendo preparado, silenciosamente,
para quando o inevitável precisasse acontecer. O sexto mês começou com uma sensação estranha de estabilidade provisória. Não era paz, tampouco conflito aberto. Era como se a casa de Augusto Menezes tivesse aprendido a respirar em um ritmo novo, ainda frágil, ainda em adaptação. As manhãs surgiam com uma luz mais suave, o céu alternava dias claros e outros carregados de nuvens baixas, e a cidade de São Paulo seguia em seu movimento incessante, alheia às transformações silenciosas que aconteciam atrás daqueles muros altos. Augusto sentia-se fisicamente mais forte. Já não precisava de tanto cuidado ao caminhar, conseguia subir e descer escadas com firmeza, e os médicos haviam liberado atividades mais longas fora de casa. Mesmo assim, ele evitava exageros. Aprenderá, a contragosto, que ignorar limites tinha consequências. Essa consciência não veio sem custo. Aceitar limites feria diretamente o orgulho que sempre guiara suas escolhas. Ele passava parte das manhãs em reuniões virtuais e reservava as tardes para leituras e revisões de projetos. O escritório da casa permanecia de portas abertas, permitindo que sons da rotina doméstica entrassem sem pedir licença. O rádio baixo na cozinha, o barulho da água, passos tranquilos pelo corredor. Tudo isso fazia parte de um cenário que, meses antes, ele teria considerado distrativo. Agora, parecia essencial. Rosa continuava firme em sua rotina, mas algo nela também havia mudado. O pedido de ausência para resolver questões familiares fora atendido, ainda que com certa frieza por parte de Cláudia. Aquele dia fora decisivo para Rosa. Resolver problemas fora da mansão exigirá esforço emocional, gastos inesperados e longas conversas difíceis. Quando retornou ao trabalho, sentia-se cansada, mas aliviada. O simples fato de conseguir lidar com aquilo sem perder o emprego fortaleceu sua confiança. Augusto percebeu sua volta diferente. Havia algo no olhar de Rosa, uma firmeza renovada, um cansaço que não era apenas físico. Ele não perguntou, mas observou. Esse gesto silencioso de atenção revelava o quanto ele já não era o mesmo homem de antes. Cláudia, por sua vez, tornava-se cada vez mais inquieta. Ela sentia que o controle escorria lentamente por entre os dedos. Augusto tomava decisões sem consultá-la com a mesma frequência, questionava recomendações e demonstrava menos pressa em atender demandas externas. Sua motivação continuava sendo a proteção do patrimônio, mas agora enfrentava um obstáculo difícil de contornar: a autonomia emocional crescente do patrão. Um acontecimento relevante marcou aquele mês. Augusto decidiu participar de uma reunião presencial com pequenos fornecedores, algo que raramente fazia. Não era uma obrigação estratégica, mas uma escolha consciente. Queria ouvir, entender, sentir o impacto real de suas decisões. A reunião ocorreu em um espaço simples, longe de grandes salas corporativas. O ambiente era mais informal, com café servido em copos comuns e cadeiras simples. O contato direto foi exaustivo, mas transformador. Ele ouviu histórias, dificuldades, expectativas. Percebeu que muitas decisões que antes tomava em poucos minutos afetavam profundamente a vida de pessoas comuns. Ao retornar para casa naquele dia, estava visivelmente cansado. O corpo cobrava o esforço, e a mente parecia cheia demais. Rosa percebeu o estado dele ao vê-lo entrar. Sem dizer nada, preparou uma refeição leve, ajustou o ambiente e deixou tudo organizado para que ele pudesse descansar. Esse cuidado não foi planejado, apenas natural. Para Augusto, aquele gesto teve um impacto maior do que qualquer reunião. Ele sentiu, com clareza desconfortável, que dependia daquela presença silenciosa mais do que gostaria de admitir. O conflito interno se intensificava. Augusto sabia, com certeza quase absoluta, que Rosa havia sido a pessoa que o ajudou no dia do acidente. Cada gesto dela confirmava isso. O cuidado sem alarde, a calma em momentos de tensão, a discrição absoluta. Ele revivia aquele momento com nitidez crescente. A coincidência já não parecia coincidência. A cidade caótica, o desvio inesperado, a feira improvisada. Tudo se encaixava de forma realista, sem romantização. Mesmo assim, ele permanecia em silêncio. O medo de quebrar algo que ainda estava se formando paralisava. Revelar que sabia poderia gerar constrangimento, criar uma dívida que Rosa jamais pedirá. O obstáculo agora não era externo, mas profundamente interno. Rosa também enfrentava seus próprios conflitos. A proximidade crescente com Augusto a deixava em alerta. Não por ambição,
mas por prudência. Ela conhecia as diferenças de posição, de poder, de mundo. Seu objetivo continuava sendo manter a dignidade, não permitir que interpretações erradas surgissem. Ainda assim, não podia negar que sentia um respeito diferente pelo homem que via agora, tão distante daquele patrão frio do passado. O ambiente da mansão refletia essa fase delicada. O jardim estava mais bem cuidado. Floresciam plantas que antes passavam despercebidas. As áreas comuns eram usadas com mais frequência, e a casa parecia menos um espaço de passagem e mais um lugar de permanência. Ao mesmo tempo, havia uma tensão sutil no ar, como se todos soubessem que algo importante estava por acontecer. Cláudia decidiu agir de forma mais direta. Chamou Augusto para uma conversa reservada, apresentou projeções, alertou sobre riscos e reforçou a necessidade de retomar uma postura mais firme. Falou com convicção, como sempre fizera. Augusto ouviu com atenção, mas respondeu de forma diferente do esperado. Disse que precisava de tempo, que certas decisões exigiam reflexão, que não pretendia voltar exatamente ao que era antes. Essa conversa teve consequências claras. Cláudia saiu inquieta, consciente de que sua influência diminuía. Augusto, por sua vez, sentiu o peso da escolha. Ao se afastar de uma postura antiga, perdia aliados, enfrentava desconfianças e se colocava em uma posição vulnerável. Ainda assim, sentia que não havia outro caminho. Rosa percebeu o clima mais tenso após essa conversa. Os passos de Cláudia eram mais rápidos, as conversas mais curtas. Ela se manteve discreta, focada no trabalho, evitando qualquer envolvimento. Seu silêncio era uma forma de proteção. Um detalhe aparentemente pequeno marcou o fim daquele mês. Em uma tarde tranquila, Augusto decidiu organizar pessoalmente alguns documentos antigos guardados em uma gaveta esquecida. Entre papéis e anotações, encontrou um bilhete antigo, escrito por alguém que acreditara nele quando ainda não tinha nada. Aquela lembrança o atingiu com força. Percebeu que, em algum momento, fora ajudado sem precisar provar valor algum. Aquele gesto simples havia mudado sua trajetória. Essa percepção conectou-se imediatamente à imagem de Rosa ajoelhada no asfalto, ajudando sem perguntar quem ele era. O paralelismo era inevitável. Augusto sentiu os olhos marejarem por alguns segundos, algo que jamais permitiria que alguém visse. Aquela vulnerabilidade foi um custo emocional alto, mas também libertador. Ele passou o resto do dia em silêncio, refletindo. À noite, a casa estava tranquila, o som distante da cidade chegando abafado. Rosa encerrou suas tarefas e se preparava para ir embora quando Augusto chamou pelo nome, algo que raramente fazia de forma direta. A voz saiu calma, sem urgência. Ele agradeceu pelo dia, apenas isso. Nenhuma explicação, nenhum comentário adicional. Para Rosa, aquele agradecimento simples teve um peso inesperado. Não era bajulação, não era favor. Era reconhecimento. Ela respondeu com respeito e seguiu seu caminho, sentindo que algo havia se deslocado dentro de si. O sexto mês se encerrava assim, sem grandes revelações, sem confrontos explícitos. Mas as estruturas antigas estavam claramente abaladas. Augusto avançava em seu processo de transformação, enfrentando resistências externas e internas. Rosa seguia firme, protegendo sua dignidade e fortalecendo sua própria confiança. Cláudia lutava para manter o controle em um cenário que mudava rápido demais para seu gosto. Nada estava resolvido. Mas tudo estava mais próximo de uma verdade que já não poderia ser ignorada por muito mais tempo. O sétimo mês trouxe consigo um clima de expectativa difícil de explicar. Não havia anúncios, nem mudanças bruscas na rotina, mas algo no ar da casa de Augusto Menezes parecia carregado de sentido. O inverno começava a se instalar de forma mais firme em São Paulo, as manhãs eram frias, o céu frequentemente nublado, e o silêncio da mansão ganhava uma profundidade diferente, como se cada passo ecoasse pensamentos não ditos. Augusto sentia-se quase totalmente recuperado fisicamente. Caminhava sem dificuldade, saía de casa com mais frequência e já não precisava medir cada movimento. Ainda assim, havia algo que o mantinha cauteloso. A experiência do acidente deixará marcas invisíveis, lembrando-o diariamente de que controle absoluto era uma ilusão. Essa consciência moldava suas decisões de maneira mais cuidadosa, ainda que isso exigisse esforço constante para não cair em antigos padrões. Ele retomou algumas reuniões presenciais em seus escritórios, mas mantinha o hábito de voltar para casa mais cedo. O trânsito pesado,
Os sons da cidade e a movimentação intensa já não o incomodavam como antes. Pelo contrário, serviam como lembrete de que a vida continuava acontecendo fora das salas fechadas e dos números em planilhas. Rosa observava essas mudanças com atenção silenciosa. Ela se sentia mais segura em sua posição, embora ainda mantivesse uma postura reservada. O período difícil em sua vida pessoal começava a se estabilizar, mas o cansaço acumulado ainda era visível. Mesmo assim, não permitia que isso afetasse seu trabalho. Seu objetivo continuava claro: manter o emprego e preservar a própria dignidade, mesmo em um ambiente onde as relações se tornavam mais próximas. Cláudia, por sua vez, sentia-se cada vez mais pressionada. Sua rotina tornara-se mais intensa, tentando compensar o que considerava uma perda de foco por parte de Augusto. Ela intensificava reuniões, revisões e alertas, mas percebia que sua influência diminuía. Esse cenário despertava nela uma mistura de preocupação e frustração. Sua motivação permanecia a mesma, mas agora enfrentava um obstáculo que não conseguia contornar facilmente: a mudança interna do patrão. Um acontecimento importante marcou o início daquele mês. Augusto decidiu reabrir um projeto antigo de apoio comunitário que havia sido criado anos antes, mas que permanecerá esquecido. Não se tratava de um grande anúncio público, mas de uma iniciativa simples, voltada para a capacitação e geração de oportunidades. Essa decisão exigia recursos, tempo e enfrentamento de críticas internas. Muitos consideravam aquilo desnecessário, um gasto sem retorno imediato. Augusto seguiu adiante mesmo assim. Para ele, aquele projeto representava algo maior do que números. Era uma forma de reconectar-se com valores que havia deixado para trás. O obstáculo externo foi imediato: resistência de parceiros e questionamentos sobre prioridades. O obstáculo interno era ainda mais intenso: o medo de estar agindo por impulso emocional. Rosa tomou conhecimento do projeto de forma indireta, ouvindo conversas na casa. Aquilo despertou nela um respeito ainda maior por Augusto. Não por gratidão pessoal, mas por perceber um esforço genuíno em fazer diferente. Ainda assim, manteve distância emocional, consciente de que a admiração não deveria se confundir com envolvimento. O ambiente da mansão refletia essa fase de transição. Os dias começavam mais cedo, com luz suave entrando pelas janelas, e terminavam mais cedo também, com Augusto recolhendo-se para descansar. A casa parecia mais viva, mas também mais silenciosa, como se todos estivessem atentos a algo que se aproximava. Em uma manhã fria, um pequeno episódio trouxe à tona emoções contidas. Rosa preparava o café quando percebeu que Augusto havia esquecido o casaco sobre uma cadeira. Ao entregá-lo, os dois se olharam por alguns segundos a mais do que o habitual. Não houve palavras. Apenas um reconhecimento silencioso de algo que ambos sabiam, mas ainda não estavam prontos para dizer. Esse momento teve consequências profundas. Augusto passou o resto do dia inquieto, revisitando mentalmente cada detalhe do acidente. Ele não tinha mais dúvidas. Rosa fora a pessoa que o ajudara. A certeza agora exigia uma decisão. Continuar em silêncio começava a parecer injusto, quase desonesto. Ao mesmo tempo, revelar aquilo poderia alterar definitivamente a dinâmica entre eles. O conflito interno de Augusto atingia seu ponto mais intenso. Ele sempre acreditara que agir com firmeza era sinal de força. Agora, percebia que coragem talvez significasse outra coisa. O obstáculo era emocional: enfrentar a própria vulnerabilidade e reconhecer a importância de alguém que sempre esteve em uma posição considerada inferior. Rosa também enfrentava suas próprias reflexões. Ela percebia o olhar diferente de Augusto, a atenção mais cuidadosa, e isso a deixava alerta. Seu medo não era de aproximação, mas de interpretações erradas. Ela valorizava demais sua independência para permitir qualquer situação que pudesse colocá-la em posição desconfortável. Cláudia começou a perceber a tensão crescente entre os dois. Embora nada fosse explícito, ela sentia que algo escapava ao controle. Decidiu, então, agir de forma mais estratégica, reforçando limites profissionais, organizando a rotina de forma mais rígida e reduzindo interações que considerava desnecessárias. Essa postura teve efeito contrário. Augusto passou a questionar ainda mais suas intervenções. Outro acontecimento relevante ocorreu quando Augusto visitou discretamente o local onde acontecerá o acidente. Não houve cerimônia, nem dramaticidade. Apenas ele, observando o fluxo intenso de carros, o barulho constante e a vida seguindo seu curso. Ele parou próximo à calçada,
Respirou fundo e fechou os olhos por alguns segundos. O cheiro do asfalto, o som distante de vendedores ambulantes e o movimento da feira próxima trouxeram de volta lembranças vívidas. Ali, ele teve certeza de que aquele momento havia sido um divisor de águas. Não apenas pelo impacto físico, mas pelo que despertara dentro dele. A cidade, caótica e imprevisível, havia colocado Rosa em seu caminho de forma simples e realista. Não havia destino místico, apenas escolhas cotidianas que se cruzaram. Ao retornar para casa, Augusto estava visivelmente pensativo. Passou o resto do dia em silêncio, evitando reuniões e conversas longas. Rosa percebeu, mas respeitou o espaço. Cláudia tentou insistir em compromissos, mas foi contida com firmeza, algo raro. O 7º mês se aproximava do fim com uma sensação clara de que o silêncio não poderia se manter por muito mais tempo. As mudanças já eram evidentes, tanto na postura de Augusto quanto na dinâmica da casa. O ambiente havia se transformado, refletindo uma nova fase, mais humana, mais consciente, mas também mais delicada. Nada fora dito ainda. Nenhuma revelação havia acontecido. Mas as bases estavam lançadas. A história avançava para um ponto onde escolhas precisariam ser feitas, não por pressão externa, mas por honestidade consigo mesmo. O 8º mês começou com dias mais claros e um frio menos agressivo, como se a cidade também estivesse em transição. A luz da manhã entrava pela casa com mais facilidade, revelando detalhes antes ignorados. O brilho discreto dos móveis, o som distante dos pássaros no jardim e até o ritmo dos passos pareciam diferentes. Augusto Menezes acordava mais cedo, não por obrigação, mas por uma inquietação constante que o acompanhava desde o fim do mês anterior. Ele passava longos minutos sentado à beira da cama, observando a própria respiração, algo impensável meses antes. A vida, que sempre fora um conjunto de decisões rápidas e certezas absolutas, agora exigia pausas. E essas pausas traziam perguntas que ele vinha adiando há tempo demais. No café da manhã, Augusto manteve-se em silêncio. Rosa organizava a mesa com cuidado habitual, mas havia algo em seu semblante que indicava atenção redobrada. Ela percebia mudanças sutis no comportamento dele, olhares que duravam mais do que o necessário, gestos contidos, como se Augusto estivesse sempre prestes a dizer algo e desistisse no último instante. Cláudia chegou cedo naquele dia. Sua postura era firme, a pasta bem organizada sob o braço, mas o semblante carregava uma tensão visível. Ela havia passado noites analisando relatórios e planejando estratégias para recuperar o controle da agenda de Augusto. No entanto, nada parecia funcionar como antes. As decisões dele agora vinham acompanhadas de ponderações humanas, e isso a deixava desconfortável. Durante uma reunião rápida no escritório da casa, Cláudia apresentou uma série de compromissos internacionais que exigiriam viagens longas. Augusto ouviu com atenção, mas recusou quase todos. Disse que ainda não se sentia pronto para retomar aquele ritmo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Cláudia tentou argumentar, mas percebeu que insistir seria inútil. Algo havia mudado de forma definitiva. Rosa, ao passar pelo corredor, ouviu fragmentos da conversa. Não entendeu os detalhes, mas sentiu o peso das palavras não ditas. Aquilo a fez lembrar de sua própria vida, de quantas vezes precisou aceitar decisões impostas sem espaço para questionar. Ver Augusto agir de maneira diferente despertava nela uma mistura de respeito e cautela. Mais tarde, Augusto decidiu sair sozinho. Pegou o carro e dirigiu sem destino certo, deixando que a cidade o guiasse. Passou por bairros simples, ruas movimentadas, pequenas lojas e feiras livres. Observava pessoas comuns lidando com problemas cotidianos, rindo, discutindo, vivendo. Aquilo o afetava mais do que gostaria de admitir. Ele, que sempre se colocará acima dessas realidades, agora sentia-se parte delas. Em uma esquina movimentada, o trânsito ficou lento. Um vendedor ambulante atravessava entre os carros, oferecendo café em copos pequenos. Augusto comprou algo que jamais faria antes. O café estava quente e simples, mas o sabor parecia carregar uma estranha sensação de pertencimento. Ele pensou em Rosa, em como aquele gesto de parar no meio do caminho havia sido tão semelhante ao que ele fazia agora, parar para observar. Rosa passou o dia imersa em pensamentos. Enquanto limpava os cômodos, sua mente revisitava o dia do acidente. As imagens nunca haviam desaparecido completamente, mas agora surgiam com mais nitidez. O som do impacto, o corpo estendido no chão, o medo de não conseguir ajuda a tempo.
Ela lembrava da decisão que tomou naquele instante, sem pensar em consequências, apenas agindo. Ela nunca contou a ninguém sobre aquele dia. Nem mesmo para Augusto. Não por estratégia, mas por princípio. Ajudar alguém em perigo não deveria gerar expectativas ou recompensas. Ainda assim, ver aquele homem transformar-se diante de seus olhos a fazia questionar se o silêncio ainda fazia sentido. No fim da tarde, Augusto retornou para casa com uma expressão diferente. Não era cansaço, era determinação contida. Ele passou pelo hall, cumprimentou Rosa com um aceno discreto e seguiu para o escritório. Ali permaneceu por horas, revendo documentos antigos, fotografias de projetos passados e registros de decisões que tomara ao longo dos anos. Em muitos deles, percebeu frieza excessiva, escolhas feitas sem considerar pessoas. A noite caiu silenciosa. Durante o jantar, Augusto quebrou o silêncio pela primeira vez em dias. Falou sobre o projeto comunitário, sobre a resistência que enfrentava e sobre como aquilo fazia repensar tudo. Rosa ouviu atentamente, sem interromper. Ela não estava acostumada a ser incluída em reflexões daquele tipo. Sentia-se honrada, mas mantinha a postura contida. Cláudia observava a cena à distância, sentindo-se deslocada. Aquela conversa informal representava algo que ela não conseguia controlar. A proximidade entre Augusto e Rosa tornava-se cada vez mais evidente, mesmo sem gestos explícitos. Para Cláudia, aquilo era um risco, tanto pessoal quanto profissional. Nos dias seguintes, o ritmo da casa manteve-se estável, mas carregado de tensão silenciosa. Augusto começou a envolver-se mais diretamente no projeto comunitário, visitando espaços simples, conversando com pessoas comuns, ouvindo histórias que jamais apareciam em relatórios. Cada encontro reforçava sua convicção de que riqueza não deveria significar isolamento. Rosa acompanhava tudo de longe, mas sentia orgulho discreto. Ela via naquele homem um esforço real de mudança, algo raro. Ainda assim, mantinha os pés no chão. Sabia que a linha entre admiração e expectativa podia ser perigosa. Um episódio marcante ocorreu quando Augusto convidou Rosa para acompanhá-lo em uma dessas visitas, não como funcionária, mas como alguém de confiança. O convite foi feito de forma simples, sem pressão. Rosa hesitou, mas aceitou. A experiência foi transformadora para ambos. Verem-se fora da hierarquia habitual, caminhando lado a lado, ouvindo histórias semelhantes às que Rosa conhecia bem, criou uma conexão silenciosa, profunda e respeitosa. Durante o trajeto de volta, o carro seguia em silêncio. Não havia constrangimento, apenas reflexão. Augusto sentia que aquele momento era essencial para a decisão que se aproximava. Rosa, por sua vez, sentia que algo importante estava prestes a ser revelado. O 8º mês aproximava-se do fim com uma clareza dolorosa. O silêncio, que antes parecia proteção, agora se tornava peso. Augusto sabia que precisava falar. Rosa sabia que precisava ouvir. Cláudia sabia que algo estava escapando definitivamente de seu controle. A casa, testemunha de tantas mudanças, parecia respirar junto com eles. Cada corredor, cada janela, cada detalhe refletia uma fase de transição inevitável. O tempo da espera estava se esgotando, e a verdade, silenciosa e paciente, se aproximava do momento de vir à tona. O 9º mês chegou trazendo um calor mais intenso e um ar de expectativa difícil de ignorar. A cidade parecia mais viva, com ruas cheias, comércio agitado e um barulho constante que entrava pelas janelas da casa de Augusto Menezes. Dentro daquele espaço amplo, porém, o clima era outro. Havia uma quietude densa, como se todos estivessem aguardando um acontecimento inevitável. Augusto despertou naquela manhã com o coração acelerado. Não havia sonho específico, apenas uma sensação persistente de que não poderia mais adiar certas decisões. Ele caminhou até a varanda, respirou fundo e deixou o sol tocar seu rosto. O corpo ainda carregava marcas do período de recuperação, pequenas limitações que surgiam em movimentos simples, lembrando diariamente de sua fragilidade recente. Aquilo não o enfraquecia. Pelo contrário, o tornava mais atento. Rosa já estava acordada havia horas. Preparava o café com cuidado, mas seus pensamentos estavam distantes. Desde a visita ao projeto comunitário, algo havia mudado dentro dela. Ver Augusto caminhando pelas mesmas ruas que fizeram parte de sua história despertara lembranças antigas e emoções que ela sempre manteve sob controle. Ela sentia orgulho, mas também receio.
Sabia que aquela aproximação precisava ser tratada com cuidado. Quando Augusto entrou na cozinha, o encontro de olhares foi breve, mas carregado de significado. Ele sentou-se à mesa e começou a falar sobre assuntos simples, o clima, o trânsito, pequenas decisões do dia. Rosa respondeu com naturalidade, mas ambos sabiam que aquelas palavras serviam apenas para preencher um silêncio maior. Cláudia chegou mais tarde, trazendo consigo uma energia diferente. Seus passos ecoavam firmes pelo corredor, mas o semblante estava tenso. Ela percebera, ao longo das últimas semanas, que Augusto vinha tomando decisões sem consultá-la como antes. O projeto comunitário, que inicialmente parecia algo temporário, ganhava cada vez mais espaço na agenda dele. Durante a reunião daquele dia, Cláudia apresentou dados financeiros que demonstravam riscos na mudança de foco dos investimentos. Falou com segurança, utilizando termos técnicos e projeções detalhadas. Augusto ouviu atentamente, mas não parecia convencido. Ele respondeu com calma, explicando que os números não refletiam tudo, que havia impactos humanos impossíveis de mensurar em planilhas. A discordância foi evidente. Cláudia insistiu, elevando levemente o tom, algo raro para ela. Augusto manteve-se firme. Disse que estava disposto a assumir as consequências, mesmo que isso significasse abrir mão de parte de seus ganhos. A afirmação caiu como um peso no ambiente. Pela primeira vez, Cláudia percebeu que sua influência estava realmente ameaçada. Rosa, que organizava documentos próximos à sala, ouviu parte da conversa. Sentiu um misto de apreensão e admiração. Ela conhecia o valor do dinheiro para quem sempre viveu contando cada moeda, mas também sabia que certas escolhas não se baseiam apenas nisso. Nos dias seguintes, Augusto mergulhou ainda mais no projeto. Visitou comunidades, participou de reuniões simples, ouviu relatos de pessoas que lutavam diariamente por estabilidade. Cada encontro reforçava sua decisão, mas também trazia obstáculos. Alguns parceiros antigos demonstraram resistência, outros se afastaram discretamente. O caminho não seria fácil. Um desses encontros marcou profundamente Augusto. Uma mulher mais velha, com voz firme e olhar cansado, falou sobre a importância de alguém ouvir sem prometer milagres. Aquela fala o atingiu em cheio. Ele percebeu que precisava ser verdadeiro em suas intenções, sem criar expectativas irreais. A responsabilidade era maior do que imaginara. Rosa acompanhava essas transformações à distância, mas sentia-se cada vez mais envolvida. Em uma tarde quente, enquanto organizava o jardim, Augusto se aproximou e comentou sobre como aquele espaço havia se tornado um refúgio para ele. Disse que, após o acidente, aprenderá a valorizar pequenos momentos. Rosa ouviu em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Foi nesse momento que Augusto decidiu não adiar mais. Com voz serena, perguntou a Rosa se ela se lembrava do dia do acidente. O corpo dela enrijeceu por um instante. Ela assentiu, mantendo o olhar baixo. Augusto continuou, dizendo que, apesar de não se lembrar de tudo, sentia que devia sua recuperação a alguém que parou quando ninguém mais parou. Rosa respirou fundo. O coração batia forte, mas ela manteve a calma. Disse que ajudou porque era o certo, não porque sabia quem ele era. A revelação não veio acompanhada de emoção exagerada, apenas de sinceridade. Augusto sentiu um nó na garganta. Aquela confirmação dava forma a uma intuição que o acompanhava havia meses. Ele agradeceu, não como patrão, mas como alguém profundamente tocado. Disse que aquele gesto havia sido o início de uma mudança que ele ainda tentava compreender. Rosa ouviu com atenção, sentindo-se vulnerável de uma forma nova. Ela não buscava reconhecimento, mas aquelas palavras traziam um fechamento emocional que ela nem sabia que precisava. Cláudia observava a aproximação com preocupação crescente. Para ela, aquela relação ultrapassava limites profissionais perigosos. Em uma conversa direta com Augusto, expressou seus receios, questionando se ele estava misturando emoções com decisões importantes. Augusto respondeu com honestidade, afirmando que estava finalmente alinhando valores e ações. O conflito entre eles tornou-se inevitável. Cláudia, sentindo-se excluída, passou a agir com mais rigidez, criando obstáculos administrativos e questionando cada passo do projeto. Augusto enfrentou esses desafios com paciência, mas não sem desgaste. Cada vitória vinha acompanhada de sacrifícios, noites mal dormidas e dúvidas persistentes. Rosa, percebendo a tensão, tentou manter distância emocional, temendo ser o centro de um conflito maior.
No entanto, Augusto fez questão de reafirmar que suas decisões não dependiam dela, mas de um processo interno que começara muito antes. Essa clareza trouxe alívio para ambos. O ambiente da casa também refletia essas mudanças. Espaços antes frios ganharam vida com pequenas alterações, plantas novas, móveis rearranjados, luz entrando com mais intensidade. Era como se o lugar acompanhasse a transformação de seu dono. No final do 9º mês, Augusto enfrentou um dos maiores obstáculos até então. Um grupo de investidores decidiu se retirar, colocando em risco parte do projeto. A notícia chegou em uma manhã abafada, trazendo preocupação e frustração. Augusto passou horas analisando alternativas, consciente de que não poderia recuar. Rosa esteve presente naquele dia de forma silenciosa, oferecendo apoio em gestos simples. Um café deixado sobre a mesa, um olhar de incentivo, uma presença constante. Para Augusto, aquilo significava mais do que qualquer discurso. Ao final daquele período intenso, Augusto tomou uma decisão firme. Ele seguiria em frente, mesmo que isso exigisse recomeçar em alguns aspectos. Sentia medo, mas também uma convicção profunda de que estava no caminho certo. O 9º mês encerrou-se com essa certeza amadurecida. Não havia euforia, apenas serenidade. As relações estavam mais claras, os conflitos expostos e as escolhas assumidas. O que viria a seguir seria fruto de tudo que havia sido construído com esforço, verdade e coragem. O último mês começou com um amanhecer diferente. O céu estava limpo, de um azul aberto, e a cidade parecia respirar com mais calma. Não era apenas impressão. Depois de um ano marcado por choques, pausas forçadas, escolhas difíceis e mudanças internas profundas, Augusto Menezes sentia que algo finalmente se acomodava dentro dele. Não era alívio completo, nem certeza absoluta. Era uma paz nova, construída passo a passo, com esforço visível. Ele caminhou pelo jardim logo cedo. O cheiro da terra molhada da noite anterior misturava-se ao perfume das flores que Rosa cuidava com tanto zelo. Aquele espaço, antes apenas decorativo, havia se tornado símbolo de transformação. Assim como o jardim, Augusto também precisará ser revirado, podado, cuidado com paciência. O projeto comunitário, que quase naufragara semanas antes com a saída de investidores, começava a se reerguer de forma mais simples e sólida. Augusto decidirá reduzir o tamanho inicial, focar no essencial e envolver diretamente pessoas da própria comunidade. Não seria grandioso como planejado no papel, mas seria real. Essa escolha teve um custo alto. Ele precisou abrir mão de parte de seu patrimônio líquido, algo que jamais imaginara fazer sem garantias imediatas. Pela primeira vez, colocou dinheiro e nome em algo que não traria retorno financeiro direto. Cláudia acompanhava esse processo à distância. O distanciamento entre ela e Augusto tornará-se definitivo, mas não hostil. Em uma conversa franca, semanas antes, ela havia entendido que seu papel naquela fase já não era o mesmo. Seu foco sempre fora crescimento e controle. O dele, agora, era a coerência. Cláudia optou por seguir outro caminho profissional, levando consigo respeito, mas também frustração. Para Augusto, aquela separação foi dolorosa. Ela havia sido parte importante de sua trajetória. Aceitar que ciclos se encerram também fazia parte do aprendizado. Rosa observava tudo com discrição. Continuava trabalhando na casa, mas o vínculo entre ela e Augusto já não cabia mais na antiga definição de patrão e empregada. Havia algo mais profundo, construído sem pressa, sustentado por respeito e silêncio compartilhado. Eles conversavam mais, não sobre grandes planos, mas sobre pequenas coisas. Lembranças de infância, comidas preferidas, medos que nunca haviam sido ditos em voz alta. Em uma tarde quente, Augusto convidou Rosa para sentar no jardim. Não como um gesto solene, mas como algo natural. Ele falou sobre o medo que sentirá ao perder o controle do próprio corpo após o acidente, sobre a vergonha de depender dos outros, sobre como sempre acreditara que valor vinha da força e da autonomia. Rosa ouviu com atenção, sentindo o peso daquela vulnerabilidade. Ela respondeu falando de sua própria vida, das vezes em que precisou ser forte sem escolha, da dignidade silenciosa de quem segue em frente mesmo quando ninguém olha. Essas trocas criaram uma conexão definitiva. Não havia promessas grandiosas, nem declarações exageradas. Apenas a certeza de que ambos haviam se visto de verdade. O projeto comunitário ganhou forma concreta no meio daquele mês. Um espaço simples foi reformado, com paredes claras,
ventilação ampla e móveis reaproveitados. Nada luxuoso, mas acolhedor. No dia da inauguração, Augusto fez questão de chegar cedo, ajudar a arrumar cadeiras, conversar com cada pessoa presente. Não havia discursos longos. Apenas palavras honestas sobre aprender a ouvir e a recomeçar. Rosa esteve presente, não como funcionária, mas como parte daquela história. Ao vê-la ali, Augusto sentiu uma emoção difícil de conter. Tudo havia começado com ela parando no meio do caminho, em um dia comum, por um impulso humano básico. Aquela decisão ecoava agora em dezenas de vidas sendo tocadas. O ambiente da casa também se transformará por completo. Menos formalidade, mais vida. Portas abertas, janelas escancaradas, risos ocasionais. Augusto já não se escondia atrás de paredes de silêncio. Permitia-se sentir, errar, aprender. Um dos momentos mais marcantes daquele mês ocorreu em uma noite tranquila. Augusto chamou Rosa para uma conversa definitiva. Disse que não queria que ela se sentisse presa a nada, nem a ele, nem à casa. Falou com clareza sobre seus sentimentos, mas também sobre seus limites e receios. Rosa respondeu com a mesma honestidade. Disse que não buscava segurança financeira nem status, apenas respeito e verdade. Aquela conversa selou algo profundo. Não um acordo, mas um entendimento. Eles decidiram caminhar juntos, sem pressa, permitindo que a relação se construísse fora das hierarquias antigas. Para isso, Rosa optou por reorganizar sua vida profissional, assumindo uma função diferente ligada ao projeto comunitário. A mudança não foi simples. Enfrentou comentários, julgamentos e dúvidas internas. Mas sentia-se segura de sua escolha. Augusto, por sua vez, enfrentou críticas públicas e questionamentos sobre suas decisões financeiras. Algumas pessoas não entendiam por que alguém com tanto deveria se envolver em algo que não gerava lucro. Ele aprendeu a não responder a tudo. Nem toda crítica merece defesa. Algumas apenas revelam visões diferentes de mundo. O último grande desafio surgiu quando um antigo parceiro tentou pressioná-lo a vender parte dos ativos restantes, usando argumentos de risco e instabilidade. Augusto ouviu, ponderou e recusou. Pela primeira vez, escolheu não agir por medo. Aquela decisão consolidou sua transformação. Ele já não era o homem que vivia para manter controle absoluto. O fim do ano se aproximava com festas populares, ruas iluminadas e aquele clima típico do Brasil que mistura calor, barulho e esperança. Augusto e Rosa caminharam juntos por uma feira de bairro, experimentando comida simples, ouvindo música ao vivo, misturando-se à multidão. Para ele, aquilo era liberdade. Para ela, reconhecimento. Em um gesto simbólico, Augusto decidiu reduzir drasticamente o tamanho da casa. Vendeu parte do imóvel e manteve apenas o necessário. O restante do valor foi direcionado para garantir a continuidade do projeto. A mudança de ambiente foi marcante. Menos espaço físico, mais proximidade humana. A casa menor parecia acolher melhor a nova fase. No último dia daquele ano transformador, Augusto acordou cedo e sentou-se novamente à beira da cama, como fizera meses antes. Mas agora, o silêncio não trazia inquietação. Trazia gratidão. Ele pensou em tudo que perderá e em tudo que ganhará. Percebeu que, pela primeira vez, essas duas coisas não estavam em lados opostos. Rosa preparava o café na cozinha. O cheiro familiar espalhava-se pelo ambiente. Eles trocaram um olhar cúmplice, simples, verdadeiro. Não precisavam dizer nada. A história que começara com um acidente no meio do caminho terminava ali, não com grandiosidade, mas com sentido. Augusto Menezes, o milionário que sempre acreditara que o mundo girava em torno de sua força, aprenderá que às vezes é preciso parar, cair, depender e ouvir para finalmente seguir adiante. E tudo isso só foi possível porque alguém, um dia, decidiu parar no meio do caminho. Fim. Chegou até o fim? Então escreve parar nos comentários. Deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.